Graça e paz, queridos. Amém. Que o Senhor nos abençoe com mais disso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Esther. Esther, capítulo de número 4, nós vamos estudar este texto olhando a partir do tema Resgatando a Grandeza do Trabalho. Outro dia, Sabrina foi para um projeto missionário da Missão Juvep e eu fiquei responsável o dia inteiro pelas meninas. Terminei lá pela casa do presbítero Isaías e sua família, que muito me ajudaram, depois de um longo dia de muitos passeios, visitas e brincadeiras. E no caminho para a casa deles, eu passei pela UFPB e Sofia me perguntou: o que é isso, pai? E eu respondi: é uma universidade. E ela me perguntou: e o que é uma universidade? E eu disse: filha, aqui é uma escola que forma profissionais, médicos, professores, dentistas e tantas outras profissões estão aí, nesta grande escola. E aí ela me perguntou: pai, quanto tempo dura esta escola? Eu disse: olha, alguns passam 4 anos, outros passam 5 anos, e ainda outros chegam a 8 anos. E quem quer ensinar na universidade, passa mais 4, mais 5. E aí ela me fez a seguinte pergunta: pai, para ser mãe, precisa estudar tudo isso? Aí eu falei: não, filha, teoricamente não precisa ir para a universidade para ser mãe. Ufa, ainda bem, pai, eu só quero ser mãe, não vou precisar estudar tudo isso. Você já teve esta sensação? Eu espero que isso mude, tá, irmãos? Eu estou em oração para que isso mude. É uma luta. Hoje eu cheguei em casa, estou exausto, eu estou doido para parar de trabalhar. Conferência sobre trabalho, mas eu estou doido para parar de trabalhar. Ou conferência para dar trabalho, graças a Deus por isso também. E aí eu cheguei ainda agora, em casa, 2 dias sem ver as meninas, eu disse: Sofia, que tal se segunda-feira você não for para a escola? Aleluia! Eu falei: filha, o que é isso? Não, pai, é porque a professora está tão chata nesses dias. Eu estou em oração, me ajude também, porque eu quero que ela goste bastante de estudar e faça isso para a glória de Deus. Mas às vezes nós expressamos os mesmos desejos que ela, reagimos da mesma forma, diante da faculdade, diante do trabalho, diante da longa jornada de carreira, e nós ficamos como Sofia. É tão longa, é tão difícil, é tão árdua. Você já se sentiu assim, cansado? Já pensou em desistir do trabalho, da faculdade, do curso? Já teve desejos por abandonar tudo? Tentar outra coisa? Viver outra vida? Sei lá, não fazer mais nada? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos fugir do trabalho, da carreira, desistir. Em parte porque o pecado maculou toda a vida humana, todas as partes da vida humana. Desde então, o pecado, o trabalho muitas vezes se tornou cansativo, enfadonho, chato, pesado. E em parte, acredito que esse nosso desejo por fugir do trabalho, desistir do trabalho, é por ignorância. É porque não conhecemos o que Deus pensa acerca do trabalho. E muitas vezes temos a ideia de que o melhor trabalho é o que está dentro destas paredes, ou o que fazemos sob o título de igreja X, Y ou Z, ou que o único trabalho espiritual é o que Renan faz, ou o que Sandro faz, ou o que o missionário na África faz. Temos esta compreensão equivocada de que pregar por trás de um púlpito é mais espiritual do que construir, do que defender, do que clinicar. E nem sempre foi assim, e não deve ser assim. Mas infelizmente é assim que muitos pensam acerca do trabalho. E este livro que nós usamos para a conferência do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho, nos apresenta algo bem interessante num de seus capítulos. O Timothy Keller, citando um pregador da Inglaterra, que fala sobre essa relação entre fé e trabalho, ele diz o seguinte: se víssemos sobre a mesa de uma igreja uma biografia intitulada O Homem que Deus Usa, ou A Mulher que Deus Usa, acharíamos de imediato
tratar-se de um missionário, professor, líder de igreja ou especialista em algum tipo de obra religiosa. Ele enfatiza, o autor diz, afirma: acho que a longo prazo ser pastor, missionário, líder de estudo bíblico é de várias maneiras bem mais fácil e simples. Existe certo glamour espiritual nessas tarefas, e o que temos de realizar diariamente é bem mais difícil de discernir. Mais preto no branco, menos cinza. Geralmente, ele conclui seu comentário: é difícil fazer os cristãos entenderem que Deus não deseja usar homens e mulheres somente no ministério, mas também em outras áreas, como direito, medicina, administração e arte. Esta é uma grande necessidade dos nossos dias. Fazer os cristãos entenderem que Deus usa homens e mulheres para além do púlpito, para além das quatro paredes da igreja. E é por isso que nós estamos fazendo esta conferência, para resgatar o que Deus pensa acerca do trabalho, para colocar dentro da sua mente luz, conhecimento, e dentro do seu coração paixão por fazer o seu trabalho para a glória de Deus. Com esta mensagem eu quero resgatar, à luz da palavra de Deus, a grandeza, a importância do seu trabalho, do meu trabalho, do trabalho dos cristãos. E eu quero fazer isso a partir ou ao longo do texto de Esther, capítulo de número 4. Se você já encontrou, me acompanhe, por favor. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanto a prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela, para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam
nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Abra, Senhor, os olhos dos meus irmãos e abra os meus olhos, a fim de que juntos possamos ver as maravilhas da Tua palavra e responder imediatamente, prontamente, ao que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a perceber a importância daquilo que fazemos, não apenas no domingo à noite, mas também ao longo de toda a semana, nas escolas, sala de aula, hospitais, repartições e tantos outros lugares que ocupamos ao longo da semana. Queremos glorificar o Teu nome em todo o tempo e em todo lugar. Ajuda-nos a resgatar a grandeza do trabalho, o trabalho que foi criado por Ti, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto pós-exílio da Babilônia. O reino de Israel foi dividido no ano de 931 a.C. E esses 2 reinos caíram. O reino do norte, caiu em 722 sob o poder dos assírios. Um pouco depois, ou quase 2 séculos depois, o reino do sul caiu sob o poder dos caldeus da Babilônia. E o que temos em mão é um texto que narra esse tempo pós-Babilônia. Ester, com Esdras e Neemias, são os livros históricos que nos contam este tempo do povo de Deus. Neemias e Esdras nos mostram o retorno do povo à terra de Israel, a reconstrução de Jerusalém, seus muros, seu templo e a restauração da adoração. Ester nos conta a história do mesmo povo, mas que ficou para trás, no mundo pagão da Pérsia. Muitos judeus voltaram, outros ficaram sob o domínio não mais dos caldeus, mas agora dos persas. Ester é uma delas. Fica para trás, com sua família, não volta a Israel e vive sob o poder do Império Persa. E ela tem uma história muito curiosa. Ela é uma imigrante, não tem pai e mãe, é cuidada por seu tio e criada numa grande cidade, mas provavelmente não no melhor bairro. Provavelmente ela vive na periferia de Suzã, num bairro de imigrantes judeus. Seu tio, seus familiares, seus patrícios trabalham em subempregos, são escravos da grande cidade, fazem o que os persas não querem fazer. Muito parecido com os brasileiros que vivem para além das nossas fronteiras. E ela não tem muita perspectiva de vida. Ela vai talvez estudar, ou na verdade não estudar. Talvez ao chegar no palácio ela tenha estudado, pois sabe ler, mas se não, ela seria uma escrava qualquer, num subemprego, sem perspectiva de vida, à espera de um judeu que casasse com ela. Mas de repente, e aparentemente do nada, ela é escolhida numa competição e se torna a mais nova rainha do Império Persa. Já imaginou sair da periferia de uma grande cidade e agora estar no topo desta cidade? Em pouco tempo, ela se transforma numa das pessoas mais importantes de todo o império. E ela deixa aquela vida sem muita perspectiva e ocupa agora um melhor lugar. Mas aparentemente não um grande lugar para atuações. Ela vive num palácio, ela tem conforto, ela tem proteção, ela tem comida, ela tem servos, ela tem muita coisa. E ela se acostuma com esta vida. Vive, como disse Hamilton hoje, por um bom tempo, como uma 007 de Deus. Não se apresenta para nada, não pratica a religião dos seus pais, vive escondida e sem muita relevância. Mas de repente a história muda de novo, porque chega ao palácio uma notícia de que seu pai, ou seu tio primo, e todos os seus patrícios têm data marcada para morrer. Ela está bem, tranquila, chegou ao topo do mundo, não tem tantos problemas como os seus patrícios, mas de repente seu tio primo lhe manda uma carta. Ester,
ou Hadassah, seu nome hebraico, nós temos uma grande batalha para enfrentar. E você precisa redimir, resgatar o lugar onde você está, a influência que você tem para abençoar milhares e milhares de vidas. Eu não sei se você sabe disso, mas foi Deus quem te colocou onde você está. Foi Ele quem possibilitou a sua profissão, os recursos para tal. E Ele tem um grande projeto. E para isso nós precisamos entendê-lo e resgatar a grandeza do que é o nosso trabalho. A pergunta é como, à luz desse texto, podemos fazer isso? Como resgatar a grandeza do trabalho? E eu tenho 3 verdades que podem nos ajudar a entender isso e ajudar neste resgate. A primeira delas é que nós temos um trabalho, ou estamos num trabalho, recebemos uma profissão por uma grande causa, muito maior do que conforto, status, poder ou fama. O texto começa nos fazendo olhar para trás, porque nos diz que Mardoqueu soube do que tinha acontecido, rasgou suas vestes, se vestiu com roupa de saco e saiu pela cidade chorando alto. E a pergunta é o que ele soube, o que ele ficou sabendo. Capítulo 3 nos diz isso. Há uma conspiração terrível contra os judeus. Amã é uma espécie de primeiro-ministro de Xerxes, imperador. E ele é um homem cheio de si, ganancioso, orgulhoso, que espera a adoração de todos. Todos se prostram diante dele, todos fazem o que ele deseja, não os judeus, não Mardoqueu. Mardoqueu não se prostra, Mardoqueu não o venera, não o adora, muitos judeus também não o fazem, porque são judeus praticantes, entenderam que só há um Deus que merece adoração. E isso incomoda Amã. E Amã, com a influência que tem como amigo chegado do rei, o conduz a um decreto terrível. Rei, baixe um decreto para acabar com os judeus, eles não te reconhecem, eles vão causar confusão, vamos exterminá-lo. Uma espécie de Hitler daquela época. E o rei recebeu uma boa quantia, diz o capítulo 3, e Mardoqueu sabe disso, ele relata no capítulo 4 a quantia. O rei gosta de Amã, escuta o seu conselho, gosta da oferta e diz, ótimo. Ele faz o decreto, o assina e o envia para os lugares públicos de Suzã e depois para as províncias. Mardoqueu chora por isso, porque ele vai à praça, ao mercado, às repartições, às casas, nas árvores, o decreto da sua morte, da morte do seu povo. Em todas as províncias se pregaram o decreto. E os judeus reagem da mesma forma, rasgando suas roupas, vestindo-se com um pano de saco e jejuando, uma espécie de clamor nacional pela ajuda divina. Se o Senhor não agir, seremos mesmo exterminados. E aí ele vai ao palácio, mas você deve ter notado que ele não entrou. E a razão para isso, diz o texto, é porque na presença do rei Xerxes, um triste não pode entrar. Ninguém triste pode se apresentar, ninguém com roupas de saco pode se aproximar do rei Xerxes, ele fica do lado de fora, mas ele sabe que tem alguém dentro do palácio. Ele vai à porta do palácio para chamar a atenção de sua sobrinha, prima, a fim de chamar sua atenção não apenas para ele, mas para a grande situação na qual os judeus se encontram. Ela não entende, ela manda roupas novas, ele diz, eu não posso trocar. Isso é um ato de fé. Eu estou externando como está a minha alma. Eu quero que Deus e os homens vejam que eu estou lamentando. Não adianta me dar novas roupas, eu não vou usá-las. Então, o que devo fazer para ajudá-lo? Mardoqueu diz, faça o seguinte, vá à presença do rei e implore misericórdia e interceda em favor do seu povo. Ela é uma princesinha, ela é uma Barbie, ela vive num mundo quase que surreal. Servos, comida, tudo à sua volta, num estalar de dedos. De repente o seu mundo é abalado, desaba. Esther, você sabe o que eu quero de você? Eu quero que você vá ao rei e interceda e implore por seu povo. Esther pensou que tinha chegado lá para ter uma boa vida. Ela pensou que estar no pináculo do mundo era apenas para si. E Mardoqueu diz, não, Esther,
Você chegou aí para ajudar o seu povo. Há uma causa maior do que o seu conforto. Há uma obra maior do que o seu dinheiro. Há um projeto maior do que o seu projeto pessoal. Esther, você está dentro, como disse Mário ontem, dentro de uma macro história de salvação, de redenção, de restauração. Você sabia disso? Que o seu trabalho está dentro dessa história de redenção? Que o lugar onde você trabalha faz parte dessa história? Que a profissão que você recebeu faz parte desta grande história e desta grande causa? Que causa? Salvação e restauração. Esther, interceda pelos judeus. A pergunta é como resgatar a grandeza do trabalho e viver esta causa, a evangelização dos perdidos no nosso trabalho. E eu diria duas coisas, dois conselhos por inferência deste texto que tratam deste resgate da grande causa. A primeira, ou o primeiro conselho: não apenas chegue ao palácio. Chegue ao palácio para abençoar pessoas. Não apenas chegue ao seu sucesso profissional do tipo: vou passar num concurso público, vou ganhar 10 mil reais, terei uma grande casa, terei um iate me esperando, vou fazer viagens internacionais. Não! Não chegue ao palácio apenas pensando em si. Chegue ao palácio pensando na grande obra de Deus. Porque você só terá relevância eterna se estiver dentro deste plano macro de redenção para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um amém? Outro conselho que esse texto nos oferece por inferência: quer resgatar o seu trabalho, a grandeza dele, a grande causa, a grande história? Prepare-se. Prepare-se muito. A gente não pode ver toda a história de Esther, mas ela não vai direto à presença do rei. Ela planeja, ela arquiteta, ela faz 1, 2, 3 jantares, ela pensa no que está fazendo. Mais do que isso, ela entra na presença do Senhor em jejum e oração. Seu tio está fazendo isso, os judeus estão fazendo isso, ela vai fazer isso. Senhor, eu quero cooperar para a grande história, salvando o povo que carrega o Salvador dentro de si. Mas eu não posso fazer isso de qualquer jeito, eu preciso me preparar. Mardoqueu não pode entrar na presença do rei, porque ele está triste. As portas do rei Xerxes estão fechadas para ele. E é muito irônico. As portas de um rei terreno estão fechadas para alguém que precisa, enquanto as portas do rei do universo se abriram para a igreja em Cristo Jesus. Não estavam abertas por seus pecados, por meus pecados. Não tínhamos acesso, não dava para entrar. Ele veio até nós, se entregou por todos os pecadores na cruz do Calvário e fez em si mesmo uma grande porta que nos dá acesso ao Pai. Quer se preparar, quer ser um melhor profissional para a glória de Deus, quer ser um cristão missional no seu trabalho, entre na presença do Senhor através de Cristo Jesus e peça a Ele: abençoa meus planos, Senhor, que eles sejam teus planos. O meu mestrado, o meu trabalho, os meus estudos, o meu esforço, eu quero que eles estejam alinhados aos teus planos. Nós estamos onde estamos por uma grande causa. Você não é o centro do universo. Há coisas muito maiores na mente de Deus do que apenas o seu luxo, o seu conforto e o seu bem-estar. Há centenas de vidas onde você trabalha que vão para o inferno se não ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo, se não ouvirem a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Há centenas de pessoas morrendo em várias partes do mundo que carecem do que você tem. Não apenas recursos financeiros, mas recursos que vão chegar para ilustrar o Evangelho. Há uma grande causa e você e eu precisamos nos envolver com ela no trabalho e a partir do trabalho. Segunda verdade que esse texto nos oferece a fim de resgatar, a fim de nos oferecer este resgate da grandeza do trabalho. Nós estamos no trabalho, nós temos um trabalho, uma vocação por um grande Deus
Não é um sobreponto, eu vou explicar. Temos uma vocação por uma grande causa, que vai além do que podemos conquistar. E temos uma vocação por um grande Deus. Está, escuta a proposta de Mardoqueu e ela contra-argumenta. Como é entrar na presença do rei? Você é louco? O rei aqui, Xerxes, tem uma lei seca. Qualquer pessoa que se aproximar sem ser chamada por ele, perderá a cabeça. Não é? Perderá o emprego, a gratificação, o bônus. Perderá a cabeça. Mardoqueu, você sabe disso. Todas as pessoas do império sabem disso. Há uma proteção em volta do rei. E qualquer pessoa que se aproximar sem ser chamada vai perder a vida. Foi o que aconteceu antes. E outra coisa, Mardoqueu, o rei não está mais interessado em mim. Faz 30 dias que ele não me chama aos seus aposentos. O que significa dizer que seus desejos por Ester aparentemente não estão mais borbulhando. Possivelmente ele já está pensando em outra rainha, em uma outra donzela. Ester parece não ser mais a preferida do seu coração, então ela entende. Entrar é arriscado e possivelmente ele fará comigo o que fez com Vasti. Eu não vou entrar, não. Eu não sou louca. Mardoqueu então oferece os seus argumentos. 3. Minha filha, não se engane. O perigo será generalizado. Entrar na presença do rei é arriscado. Não entrar é ainda mais arriscado. Porque quando descobrirem que você é uma judia, você vai perder a cabeça do mesmo jeito. O outro argumento dele, a fidelidade de Deus. Se você não entrar, Ester, você não terá parte na grande história de Deus. Mas não tenha dúvidas, o nosso povo carrega as promessas do Salvador. E Deus levantará socorro e livramento de outra parte. O que é que ele está dizendo para ela? Os judeus não vão morrer. Eles não serão totalmente exterminados, porque Deus fez promessas ao mundo através dos judeus. E Ele vai cumprir suas promessas. Mas talvez, Esther, se você não intervir, os judeus de Suzã e de várias províncias sejam mesmo exterminados. Outro argumento, a graça de Deus. Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E é interessante frisar algo aqui, gente. No texto da NVI nós temos você chegou. No texto hebraico, o verbo está na voz passiva. Não é você chegou. É você foi levada. Quem sabe, Esther, se não foi para um momento como este, que você foi levada do subúrbio, da periferia, para o palácio. Sabe, Esther, não foi a sua beleza que o colocou aí. Não foi a sua inteligência que a colocou aí. Foi a mão invisível de Deus. Você reconhece a graça de Deus? O que você tem, meu irmão, é graça de Deus. O que você é, o que você conquistou, o que você tem na conta bancária, o que você tem em casa, o que você pensa e diz é meu, isso veio de Deus, por pura graça. Você me diz, mas fui eu quem estudei, eu que comprei livros, passei a noite inteira dando duro para passar no concurso. Quem te deu saúde para tanto? Quem te deu recursos para os livros? Quem te deu uma família que te possibilitou o que você é e tem hoje? Foi Deus. Só 10 minutos, Ramon. Meu Deus do céu. Tudo que somos vem de Deus, irmãos. Se não é o bastante, pense na sua salvação. Pense no Evangelho de Cristo. Estamos numa situação pior do que a de Esther. Porque Esther estava em dúvida. Ele vai ou não estender o cetro? Eu vou ser poupado ou não? Vou perecer ou não? Eu e você estávamos condenados. Eu e você estávamos condenados a um sofrimento eterno. Estávamos presos. E não havia nada que pudéssemos fazer. E o Senhor estendeu o seu cetro de justiça. Só que em vez de cair sobre você, a sua justiça caiu sobre Cristo. Ele fez o que você jamais poderia fazer, a fim de te dar o que você jamais poderia ter.
livre acesso à presença do Pai. Você reconhece a graça de Deus? Então seja gracioso com o próximo, generoso com os seus recursos. Se você entende o Evangelho, e só quem entende o Evangelho é pecador, irmãos, porque religioso não entende o Evangelho, legalista não entende o Evangelho, fica criticando o irmão que está falando que era um pecador e agora Jesus o salvou, porque acha que é alguma coisa, que pode alguma coisa, que sabe alguma coisa. Você não tem nada o que Deus deseja ou precisa. Então não faz parte do cristianismo verdadeiro a superioridade ou a arrogância de olhar de cima para baixo para irmãos ou incrédulos que precisam dos nossos recursos. Se você entende o Evangelho e sabe quem você era antes de Cristo, um condenado pecador e desgraçado, hoje no seu coração deve existir a mesma disposição de Cristo. Eu vou olhar para o outro como Cristo olhou para mim. Eu vou dar, porque dar é melhor do que receber. E foi o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele não teve o ser igual a Deus, algo a que pudesse se apropriar e jamais soltar. Antes disso, ele se humilhou, tomou forma humana de servo, que foi para uma cruz. E antes de nos dizer isso, Paulo diz: faça com os outros o que Cristo fez com vocês. Tudo que você é e tem, meu irmão, veio de Deus. Use para a glória de Deus. E por fim, para concluir, uns 8 minutos ainda, Ramon. Seja generoso, cristão. Nós temos uma vocação para ser grandes, para sermos grandes cristãos. E não grandes empresários, e não grandes médicos, e não grandes empreendedores. O mundo está cheio de um monte de gente assim grande. O que o mundo precisa é de grandes cristãos, discípulos de Jesus. Esté aqui decide. Os calvinistas estão tremendo. Ela decide, e é um mistério. A professora que eu tive, Joyce Clayton, comentando o texto, ela diz que este texto é uma grande prova de que a soberania de Deus não anula a ação humana. Deus está aqui certamente por trás dos bastidores, mas Esté é convencida por Mardoqueu. E quando é convencida, ela age, ela responde, ela decide. Eu vou me arriscar. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ela decide se identificar com seu povo e diante do rei. Ela decide dizer ao rei: eu não sou uma pagã. Eu vivo no mundo pagão, mas eu tenho um Deus e eu tenho um povo por quem eu devo viver e morrer. Ela decide mais do que isso, ela decide mediar, interceder, pedir em favor de. E com isso, ela resgata a grandeza do seu status, da sua posição, do seu trabalho. Uma comentarista que eu consultei, Karen Jobs, ela percebe uma nota interessante. Esté é chamada de rainha no texto de Esther 14 vezes. 13 vezes depois deste capítulo. Até então, apenas uma vez era chamada rainha Esther. Mas, curiosamente, depois desta decisão, ela começa a ser chamada rainha, rainha, rainha e rainha. E talvez o autor sagrado esteja nos dizendo que é assim que alguém se torna grande, quando resgata a grandeza do seu trabalho para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Amém, queridos? Como ser um cristão no trabalho? Se identificando com eles. Ou como um cristão. Se identificando com Cristo. Não existe essa história. Hamilton falou bem, né? Amigo do Evangelho. Cristão 007. O cristão 007 dá glória, né? Teve esse detalhe. Dá glória. Ou você é, meu irmão, e está dentro, ou você não é. Ou você tem vergonha dele, e não tem parte com ele agora, e por isso não terá parte com ele no seu retorno.
Ou você o confessa publicamente diante de juiz, patrão, colega, e sofre as consequências, mas espera a participação do seu reino no retorno. Não tem esse negócio. Muitas vezes as pessoas me pressionam: pastor, faça apelo. Faça apelo porque tem um texto em Romanos que diz: se confessar com a boca e se crer no coração, será salvo. Não tem esse texto? Todas as vezes que a palavra confessar aparece no Novo Testamento, não está no contexto de apelo, e sim no contexto de perseguição, perder cabeça, dar a vida. Confessa, cristão, e perde a vida, mas acha para a eternidade. Irmão, cristão na igreja, dando glória a Deus, levantando a mão é fácil. Que você jamais tenha vergonha do Cristo que morreu por você na cruz do Calvário. Ele não teve vergonha de você, Ele não teve vergonha de mim, Ele não virou as costas para dizer como Renan é feio, como Renan é pecador. Ao contrário, Ele tomou o meu lugar de vergonha, sofreu a minha humilhação e me deu, no lugar disso, a aceitação aos olhos do Pai. É por isso que Paulo diz aos Romanos: ter vergonha dele eu não posso. Do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se identifique como cristão e se identifique com o povo cristão para a glória de Deus. Ocupe os melhores lugares, seja o melhor profissional da área, não para ser, não para ter, mas para iluminar, ilustrar o que Deus fez com você em Cristo Jesus. Como ser um cristão? No trabalho, olhando para Esté, para olhar para Cristo. Olhando para Esté, a fim de olhar para Cristo. Se você olhar para Esté e fizer dela um modelo, a gente gosta disso, né? Ah, Davi é um homem segundo o coração de Deus, eu quero ser como Davi. Meu irmão, não queira muito não. Daqui a pouco vem um adultério, vem uma morte, vem... Ah, eu quero ser como fulano. Isso é perigoso. Primeiro porque as pessoas não estão aqui, elas não estão aqui, em primeiro lugar, para serem imitadas, mas para apontar para alguém. Em segundo lugar, essa motivação passa. Você começa, daqui a pouco esfria, porque você não consegue ser aquilo que você gostaria de ser. Então não olhe para Esté e diga: agora sim eu vou dar minha cabeça no trabalho e vou ser igual a esta serva de Deus. Não. Olhe para Esté e veja que ela está apontando para alguém, como todo o Antigo Testamento. Esté é um sinal que aponta para o Cristo de Deus. Esté diz: se tiver de morrer, eu morrerei. Jesus diz: eu vim para morrer, e eu vou fazer isso para a salvação do meu povo. Esté diz: eu vou me identificar com o povo e vou mediar, interceder pelo povo. Cristo fez o quê, irmãos? Ele intercedeu pelo povo. Ele se identificou com o povo. Mediou a salvação do povo diante de Deus. O segredo não é ser como um personagem bíblico. E o segredo também não é ser como Jesus. A gente não pode. Ele é Deus. O segredo é olhar para Ele. O segredo é conhecer o Evangelho. O segredo é ser alvo do Evangelho constantemente. É saber, não merecia nada, estava condenado, mas Ele me salvou na cruz do Calvário. É pensar constantemente no seu estado anterior e no seu estado atual. Eu era escravo, agora sou livre. Era condenado, agora sou filho de Deus, não pelo que fiz, mas pelo trabalho de Cristo na cruz do Calvário. Quanto mais eu olho para este Evangelho e para o trabalho dele, mais eu desejo trabalhar por ele. Na escola, no hospital, na clínica, na construção. Já esteve no mesmo lugar que Sofia? Pensando: meu Deus, 10 anos de curso, vai durar tudo isso? Já se viu desanimado, frustrado, cansado? Um poeta francês, Nicolas, acredito que Boulot, viveu entre os séculos 17 e 18. Certa vez ele escreveu: o cansaço do trabalho não está no trabalho em si. O cansaço, frustração, decepção do trabalho está em não saber trabalhar.
ou em não saber o que fazer. Uma das melhores sensações que temos é quando olhamos para um trabalho bem feito. Isso gera ou não gera satisfação no seu coração? O cansaço do trabalho, a frustração do trabalho, o tédio do trabalho é muitas vezes não saber o que fazer, não saber como trabalhar. Você sabe qual é a sua vocação para o que Deus te chamou? A gente que passa 40, 50 anos tentando se descobrir. Eu oro hoje que você se descubra o quanto antes, para que você se prepare e realize a sua vocação da melhor maneira possível. Mas eu oro também para que você resgate o trabalho que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, e que isso seja para outros, para a glória dele, para o bem do próximo, porque há uma grande causa, foi um grande Deus que te deu o que você tem, e você precisa viver como Cristo, ou à luz do que Cristo fez por você. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.